noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez eu posso estar aqui com grande temor no meu coração e com grande agradecimento a Deus por poder partilhar convosco a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos, eu gostaria de orar. Se tu puderes, fecha os olhos aí em tua casa e que também possas seguir essa oração. Obrigada, Deus, por esta noite, Deus. Obrigada, Pai, por aquilo que Tu representas em nós, Pai. Obrigada pela salvação, Deus. Obrigada, Pai, por retirar, Senhor, a nossa vida do inferno. Obrigada porque Tu nos ensinas, Deus, a cada dia, Senhor, a ficarmos cada vez mais santificados em Ti, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, porque sabemos que todas as coisas foram feitas para Ti, Senhor, e todas elas, Senhor, têm uma função e têm um porquê de existir. Senhor, te agradecemos por cada alma, Pai, por cada vida, Senhor, porque Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, Senhor. Por isso, Senhor, nós podemos ver, Senhor, podemos sentir, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que Tu, Senhor, te alegras, Pai, por aqueles que se arrependem, por aqueles que mudam, por aqueles que nascem de novo, Senhor. Senhor, te agradecemos por cada vida que nos está a assistir, Senhor. Se ainda há alguém, Senhor, que não Te conhece, Deus, que está com dúvidas, Pai, ou que já frequentou algum tipo de igreja, Senhor, e tem questões no seu coração, Pai, que Tu possas, Senhor, ir ao encontro, Pai, possas vir convencer totalmente os nossos corações para aquilo que Tu queres fazer sobre a nossa vida, Pai. Liberta-nos, Deus, de toda a maldade, de toda a malícia, de toda a falta de perdão, Senhor. Liberta-nos, Deus, de toda a dor, de toda a mágoa. E se alguém está doente, Senhor, que Tu possas ir, Senhor, com o Teu bálsamo suave, Senhor, sarar, Senhor, retirar toda a dor, toda a tristeza, Senhor, toda a mágoa, toda a frustração, Senhor, todo o espírito, Senhor, de morte, Pai, de desistência, Pai, de Senhor, de depressão, Senhor, que Tu possas vir, Senhor, acabar, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, nas vidas daqueles que ainda não Te conhecem, Pai, mas que Tu, Senhor, já escolheste desde a fundação do mundo, Deus. Senhor, Te agradecemos pela palavra, Pai, que ela realmente possa libertar, Senhor, o nosso ser, Senhor, possa confrontar-nos, Deus, e possa, Senhor, fazer com que nós possamos segui-la, Senhor, literalmente, Senhor, totalmente, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, com toda a nossa força, Pai, com toda a nossa dedicação, Pai, para que Deus, nada, nem ninguém possa arrancar essa palavra do nosso coração, Senhor. Porque sabemos que é ela que nos guia, Senhor. Sabemos que é ela, Senhor, que nos liberta, Senhor. E sabemos que Tu estás presente na Tua palavra para fazer cumprir, Senhor, as Tuas promessas, Senhor, nesta terra, Senhor, Senhor, e na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Antes de começarmos a ler, eu gostava de falar sobre a paz de Deus hoje, porque essa paz, ela implica e ela tem algumas condições, e Paulo fala sobre isso. Abra a sua Bíblia em Filipenses 4:1 e nós vamos ler até ao versículo 13. E diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. No 4 diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. No 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até aqui a palavra de Deus. Eu hoje quero falar sobre 5 pontos que Paulo apresenta aqui aos Filipenses sobre a paz que excede todo o entendimento, sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. E nós vamos começar pelo ponto número 1, que está descrito no versículo 6. Vamos voltar a ler. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graça. Então, o primeiro ponto, nós podemos ver que Paulo, ele instrui para que nós não possamos viver em ansiedade, para que nós possamos fugir dessa ansiedade. E ele mostra como nós devemos fugir da ansiedade. Ele explica como nós devemos fazer para que essa ansiedade ela não tome conta, não tome o controle da nossa vida. O segundo ponto, ele fala em ação de graças. E nós vamos ver no versículo 6, na segunda parte do versículo, em que diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças. E nós podemos ver na segunda parte do versículo 6, que Paulo fala sobre o agradecimento, sobre estar grato por todas as coisas. E ele não fala somente disso, ele diz que para nós fugirmos dessa ansiedade, nós temos que colocar as nossas petições conhecidas diante do nosso Senhor Jesus. Nós temos que orar, nós temos que colocar as nossas súplicas nele, mas apesar de colocarmos e fazermos conhecido tudo aquilo que nós sentimos ou queremos ou imaginamos, nós temos que confiar em Deus e dar graças e estarmos contentes, estarmos contentados com aquilo que Deus nos dá. Porque sabemos que todas as coisas estão no domínio de Deus. O terceiro ponto em que nós podemos ver aqui em Filipenses, que Paulo fala, é a santificação do pensamento. E está descrita no versículo 8. Vamos passar a ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A santificação do pensamento. Paulo mostra-nos aquilo que nós devemos pensar, em que nós devemos pensar. E nós muitas vezes temos a nossa mente cheia de coisas, de problemas, de maneiras de pensar, maneiras de achar ou maneiras de ver as pessoas, o seu caráter e julgar e falar. Em vez de nós enchermos a nossa mente dessas coisas, dessas ansiedades, dessas frustrações, dessas questões que muitas vezes nos levam para o fundo do poço, que nós possamos pensar em coisas verdadeiras, coisas que realmente elas vêm do céu, as promessas de Deus, as promessas que Ele deixou escrito neste livro, que ainda estão para se cumprir, que nós nos possamos agarrar a esta confiança em Deus. Paulo fala sobre isso e Paulo fala que esta paz de Deus, que excede todo o entendimento, esta paz ela cuida do nosso coração, ela cuida dos nossos sentimentos, ela faz com que nós andemos com uma armadura contra todas essas ansiedades, todas essas frustrações que retiram a paz de Deus de nós. A paz de Deus não é ausência de guerra. A paz de Deus é nós estarmos no meio da guerra, mas sabermos que estamos com Ele, que Ele está presente na nossa vida. E que todas as coisas que acontecerem na nossa vida, sejam elas boas ou menos boas, que elas estão diante do domínio do nosso Senhor, porque é a Ele que nós servimos. E é a Ele que nós damos todas as coisas e colocamos a Ele no princípio de todas elas. Então nós podemos ver no versículo 8 que diz que nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, daquilo que é boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós devemos encher a nossa mente e o nosso coração no louvor a Deus. Devemos pensar, devemos ter a justiça gravada no nosso coração, não devemos compactuar com a injustiça, mas exercê-la na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E só assim é que nós podemos ser aqueles que representam Jesus aqui na Terra. O quarto ponto que eu quero referir aqui é o contentamento real em todas
as circunstâncias. E nós podemos ler isso no versículo 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, diz Paulo, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Amém? Paulo ensina-nos que ele foi instruído, que ele foi ensinado ao longo desta caminhada que ele tem com Cristo, a contentar-se com aquilo que tem. Não ter esta ganância de querer ter mais do que aquilo que Deus nos deu. Nós devemos ser gratos pela nossa vida, pelas coisas que nós temos e até pelas coisas que nós já perdemos, porque nós não sabemos todas as coisas, não sabemos se tudo aquilo que nós deixamos para trás, que Deus retirou da nossa vida, não seria condenação para nós. Deus não toca em nada, não retira nada que não tenha um fundamento de ser. E Paulo mostra-nos esta confiança total em Deus, esse contentamento, esse estar cheio daquilo que Deus é. Eu não me importa se eu tenha muito, eu não me importa se eu tenha pouco, eu não me importa se eu passe por esta necessidade ou por esta tribulação. A mim importa-me é que Deus esteja comigo, é que Deus esteja no nosso meio, irmãos. Esta é a maior dádiva que um ser humano pode ter, é ter o seu Criador do seu lado, é saber que Ele está presente nos dias bons, nos dias maus, presente na nossa vida eternamente. Esta é a verdadeira razão pela qual nós devemos viver e ter confiança e continuar a ter alegria dentro de nós. Porque Jesus está vivo, Ele habita no meio de nós, Ele habita no meio do louvor, Ele habita no meio do seu povo e Ele não nos abandona. Jamais nós iremos ser encontrados abandonados por aí sem que Deus esteja a olhar para nós, sem que Deus esteja a proteger-nos com a sua mão poderosa. Tanto que Jesus, muitas vezes com os seus discípulos, nós podemos ver que Ele olha para eles e dizem: porquê, homens de pouca fé, porquê que vocês não conseguem acreditar? Eu estou no barco, eu estou presente, a minha presença vos basta. A minha presença, a minha graça, o meu favor vos basta. A minha misericórdia vos basta. Nós devemos viver contentados com aquilo que Deus nos dá. Amém? E o quinto e último ponto que eu quero abordar é a plena confiança no poder de Deus, que nós podemos ler no versículo 13, em que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Quais coisas é que Paulo se estava a referir? Paulo não se estava a referir a uma vida mundana, uma vida liberal, uma vida em que ele podia fazer tudo aquilo que lhe apetecesse. Pelo contrário, nós estamos a ver a vida de alguém que se contentava com aquilo que Deus lhe dava, que colocava Deus acima de todas as coisas, que deixou a sua vida antiga para trás para servir a Deus a 100%. E às vezes este versículo é mal interpretado porque as pessoas agem e falam sobre esse versículo como fosse um versículo liberal, um versículo que nos deixa estar à vontade para fazer aquilo que nós queremos, que a nossa carne quer. Isso não é verdade. Paulo era um homem que confiava em Deus e colocava a sua vida totalmente na mão de Deus. Todas as coisas que ele fazia era para Deus. Todas as coisas que ele trazia como petição a Deus era para louvor e para honra de Deus. Por isso é que ele disse: posso todas as coisas em Deus, naquele que me fortalece, naquele que me dá a força para ter todas as coisas, naquele que me dá os sonhos, a vontade de viver, a vontade de fazer, naquele que colocou no meu coração o perdão, naquele que me perdoou dos meus pecados. Paulo fala sempre de Jesus Cristo, Paulo fala sempre do Evangelho da cruz, Paulo fala sempre de Jesus tê-lo aceito, ter salvo a sua vida quando ele era um assassino, quando ele era uma pessoa que perseguia os próprios crentes. Paulo deixou tudo para trás. Mas tudo aquilo que ele deixou para trás ele descreve como lixo, como que nada valesse. Porque ele encontrou realmente aquilo que tem valor, Jesus Cristo. E nesses 5 pontos nós podemos ver que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela tem condições. Não podemos só pedir a paz e deixarmos estar a viver uma vida consoante aquilo que nós queremos. Jesus é a resposta para todas as coisas.
A realidade é essa, é que Jesus é o foco de todas as coisas. Tudo foi criado para Ele, tudo foi criado em torno de Jesus para que Jesus fizesse o plano inicial correr tal e qual como Ele planeou. O homem ter caído no jardim do Éden não foi um erro, fazia parte do plano. E nós podemos ver isso na palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, que Jesus é anunciado. Desde Gênesis a Apocalipse, que Deus, Ele abre as portas para a salvação do homem. Deus prepara o coração do homem para receber o seu Filho amado, para que haja uma maneira de nós podermos ser perdoados e salvos, porque em nós não há como nós podermos ser salvos sem o nosso Salvador. E vou repetir esses 5 pontos para que nós possamos tê-los gravados no nosso coração. O primeiro ponto é fugir da ansiedade. Foge dessa ansiedade, irmão. Esta ansiedade, este ocupar de dia do nosso trabalho, dos filhos, de casa, do marido, dos problemas. Foge dessa ansiedade. Fecha a porta do teu quarto. Tira tempo de qualidade com Deus. Faz conhecer a Deus aquilo que te aflige, aquilo que te está a ferir, que te está a tirar as forças. Alcança Deus com as tuas orações, com o teu coração. Olha para ti, olha para a tua vida, vê aquilo em que tu estás ainda mais fraco. Pede a Deus que te fortaleça em várias áreas da tua vida. O segundo ponto, ação de graça, ações de graças. Que nós possamos ser gratos, que dentro do nosso coração haja a gratidão de sermos salvos, de podermos ter o Criador de todas as coisas intercedendo nos céus por nós. Deus está nos céus e Jesus está à direita do Pai, Ele não está morto. E a Bíblia diz que Ele intercede por cada um de nós. Jesus não está distraído, Jesus não esqueceu da tua vida, não se esqueceu das tuas orações. Jesus não está demasiado ocupado para não ouvir aquilo que tu tens para dizer. Mas não coloques só as tuas petições, aquilo que tu queres, aquilo que te aflige, acima de Deus ou acima, ou como o foco da tua alegria. Alegra-te com aquilo que Deus é na tua vida, porque este mundo é passageiro. Os tesouros desta terra, eles são passageiros. Nós devemos colocar os nossos sonhos, as nossas ambições, tudo aquilo que nós temos como objetivo de vida naquilo que é eterno, para que nunca se acabe, para que não haja traça, não haja nada que possa destruir esses valores da nossa vida. O terceiro ponto, santificação do pensamento. Santifica o teu pensamento. Para de deixar que o mal ocupe. Para de dar a desculpa que a experiência fez-me com que eu não fosse mais desconfiado com as pessoas, fez com que eu não fizesse tanto isto ou tanto aquilo. Volta à pureza de coração, ao primeiro amor. Volta a fazer o bem, a praticar o bem, mesmo que não tenhas agradecimento, mesmo que as pessoas não reconheçam aquilo que tu fazes. Faz e pratica o bem. Jesus não veio para ser reconhecido, Jesus veio para salvar a nossa vida, a nossa alma. Jesus veio para ser o foco de todas as coisas. Ele não veio só para um reconhecimento, Ele fez parte da nossa vida. Ele passou pelas nossas dores, Ele passou por tudo aquilo que nós estamos a passar hoje para mostrar que Ele está do nosso lado, no mesmo propósito. Não só falou, mas Ele suportou. Amém? No 4, contentamento real em todas as coisas. Ser cheio do Espírito Santo, que não necessitas de ter isto ou aquilo para seres feliz. A verdadeira alegria está em nós reconhecermos o nosso Deus como o nosso Senhor, como o Senhor da nossa vida, como aquele que comanda todas as coisas. Esta é a verdadeira paz. E o 5, plena confiança no poder de Deus. Nós devemos confiar no poder de Deus sempre. Mesmo que as vozes venham contrárias, mesmo que a tua vida demonstre que tudo vai dar errado, confia em Deus, porque nada nos pode separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem o porvir, nada pode separar-nos do amor de Deus. E se Ele nos ama,
E se nós o amarmos acima de todas as coisas, guardarmos os seus mandamentos, Ele irá colocar o seu poder à nossa disposição para que nós possamos falar dele, para que nós possamos continuar a boa obra, para que nós possamos alcançar essas vidas que realmente elas perecem. Elas estão aflitas, elas precisam de uma resposta. E nós precisamos ser aqueles que limpam as suas mentes, que têm a sua confiança totalmente em Deus, que santificam a sua vida, que contentam-se com as coisas que têm e não andam em busca das coisas que o mundo nos pode dar. Irmão, nós somos chamados para ser adoradores de Deus, para ser aqueles que levam a palavra que liberta e não para ser aqueles coitadinhos que nunca têm nada e que estão sempre com a ambição de receber mais alguma coisa. Jesus deu tudo. Ele não deve nada a ninguém. Ele entregou-se por inteiro naquela cruz. Ele deu-se naquela cruz de braços abertos, levou sobre si todos os pecados do mundo, todas as dores. Imaginem todas as doenças desta terra, toda a dor que provoca em cima de um só homem que se deu pelo mundo, que se deu por cada um de nós. Ele deu tudo. E Ele é tudo em cada um de nós. Amém? Que nós possamos ver a palavra de Deus como a resposta para todas as coisas. E não devemos procurar resposta no mundo, porque o mundo não tem como responder. Foi Jesus, foi Deus que criou a terra. Só Ele pode dar a resposta aqui na terra e nos céus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Como é bom nós podermos estar diante dele e reconhecer como havemos de alcançar as suas promessas, havemos de alcançar este caráter como Paulo tinha, este caráter que não vivia pela ansiedade, não vivia pelas coisas desta terra, pelos valores deste mundo, mas ele conseguia, irmãos. Ele é uma pessoa em que nós podemos ver que não era uma pessoa ansiosa, ele era uma pessoa que sabia para o que vinha, que sabia falar, que ele sabia convencer os corações, que ele sabia falar da palavra, ele amava essa palavra. E nós podemos ver lá no versículo 1, que ele diz: portanto, meus amados, olhem o amor que ele tinha, este amor que abrange aquilo que realmente importa. Ele amava as almas, ele amava as pessoas, ele não amava as coisas, ele amava as pessoas. E ele diz: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Reparem que a palavra coroa aqui não é uma coroa de ouro. O significado desta palavra coroa, ela vem de aquelas coroas de folhas que antigamente nos jogos de corridas, nesses jogos de habilidades, quem ganhava recebia essa coroa, como quem diz: tu finalizaste esta corrida, tu ganhaste a corrida. E Paulo fala muito sobre esse género de analogias. Corri a boa carreira, percorri a boa carreira, e nós podemos ver que Paulo fala dessa coroa, não uma coroa de glória, mas uma coroa de contentamento. Eu consegui ver que vocês se arrependeram dos pecados e que vocês estão a exercer o amor. E está na segunda parte, o versículo 1 diz: estai assim firmes no Senhor, amados. Olha o que Paulo deseja para a vida daqueles que ele conhece, daqueles que ele exorta, daqueles que ele ensina, é que eles estejam firmes no Senhor. E este é o meu desejo hoje do meu coração, é que nós possamos estar firmes no Senhor, que nós possamos ter esta capacidade de gerar paz, esta capacidade de gerar amor, esta capacidade de estarmos no meio das dificuldades, mas termos os nossos olhos fixos no Senhor. Amém? Vamos orar para terminar. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada por cada vida, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, porque ela nos ensina. Obrigada, Pai, porque Tu tens, Senhor, essas coisas para nos dar, como a paz, como o amor, Deus. Senhor, Tu tens tanta coisa para nos ensinar, Deus. E, Senhor, Tu não nos deixas sós. Tu não nos abandonas, Pai, porque até a Tua palavra, ela, Senhor, nos exorta, ela nos ensina, Pai, como havemos de viver, como havemos de falar, como havemos de pensar ou sentir, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tu não nos abandonaste, não nos deixas órfãos, não, Senhor, não passas uns dias fora, Deus. Tu estás sempre connosco.
E Tu deste, Senhor, Teu Filho para que nós pudéssemos estar sempre contigo, para que Tu pudesses ouvir as nossas orações, para que Tu pudesses ouvir, Senhor, e sentir, Deus, tudo aquilo que nós sentimos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por Tu nos protegeres, nos tens protegido, tens sido tão bom para nós, Pai, porque Tu nos tens livrado, Senhor. Eu sei, Senhor, que os tempos, Senhor, estão no fim, Deus, mas também sei que Tu, Senhor, estás connosco, Pai, para todo o sempre, Pai. Sei que Tu estás presente, Deus, e isto é a maior alegria que nós podemos ter no nosso coração, Pai. É que passemos por o que passarmos, Deus, que a Tua presença esteja em nós, Pai. Isso, Senhor, é aquilo que tem mais valor nesta terra. Não é andarmos sem tribulações, porque não foi isso que nos prometeste. Tu disseste, Senhor, que no mundo iríamos ter aflições, Pai, mas para nós temos bom ânimo, Senhor, porque Tu venceste do mundo, Deus. E se Tu venceste, Deus, nós somos co-herdeiros contigo, nós iremos herdar, Senhor, iremos herdar essa vitória contigo, Pai, em nome de Jesus. Alcança, Deus, cada coração, alcança cada vida, fortalece, Senhor, aqueles que estão mais cansados, aqueles que estão mais oprimidos, tristes, desvalorizados, Deus, e traz de volta, Deus, aqueles, Senhor, que saíram por alguma razão, Senhor, que viraram costas, Deus, traz de volta, Senhor. Te peço nesta noite pela nossa família, Deus, pelas nossas famílias, Deus, que ainda não Te conhecem, Pai. Tu possas ir, Senhor, ao encontro, Senhor, de cada um, Senhor, de cada coração, Pai, e transformar, porque Tu és o Deus da vida, Pai. Tu és aquele que transforma e fazes nascer de novo o homem, Pai. Senhor, Te agradecemos por todas as coisas, mas suplicamos a Ti, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, das nossas famílias, dos exemplos que damos, Pai. Ensina-nos a cada dia a fazer a Tua vontade. Fortalece-nos, Deus, com a Tua graça, Pai. E, Senhor, que o nosso coração possa estar escondido em Ti, para que ninguém possa vir, Senhor, a magoar, a retirar, Senhor, a alegria, Senhor, de sermos salvos, Deus, de estarmos diante de Ti, Senhor. Obrigada, Deus. Senhor, afasta de nós todo o pecado, toda a injustiça, Senhor, toda a maldade, Deus. Que nós possamos resistir, Senhor, a todas essas coisas, Pai, e possamos ser aprovados diante de Ti, Senhor. Retira, Senhor, o pecado no meio dos casamentos, retira o pecado, Senhor, no meio das amizades, dos namoros, Deus. Retira o pecado, Senhor, no meio, Senhor, dos relacionamentos pai e filho, mãe e filho, Senhor. Retira, Pai, em nome de Jesus, Deus. Retira, Pai. Retira a rebeldia, Senhor, no meio da nossa casa, que nós possamos ser, Senhor, submissos a Ti, Deus, completamente, Senhor, rendidos, Deus, à Tua vontade e às Tuas promessas. Enche os nossos corações, Pai, de Ti, e que a nossa mente, ela possa, Senhor, estar cheia daquilo que é bom, daquilo que, Senhor, que Tu prometeste, Pai, daquelas palavras desta Bíblia, Senhor, que é a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus. Obrigada por tudo, Deus. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado e que a palavra de Deus possa fazer realmente a diferença no nosso coração, ao ponto dessa diferença ser demonstrada para fora. Porque essa é a razão pela qual que Jesus veio à Terra, para transformar a nossa vida de dentro para fora e para que outros possam ver, não para que nós sejamos orgulhosos por coisa alguma, não, mas que outros possam também viver essa alegria, essa paz. Em nome de Jesus. Um beijinho para todos vocês. Encontramos-nos no domingo às 10 da manhã, no nosso culto, nesta união, neste corpo, nesta família tão maravilhosa que Deus nos deu, que Deus tem dado a oportunidade de nós conhecermos e dado a oportunidade também de nos fortalecermos uns aos outros. Um grande beijinho para vocês e que Deus vos abençoe grandemente. Tchau!